Você já sentiu que existe uma força dentro de você, lutando contra si mesma toda vez que você está prestes a ser realmente feliz? A maioria das pessoas está perdendo uma batalha interna que nem sabe que existe. Carl Jung, o psicólogo que revolucionou nossa compreensão da mente humana, descobriu algo devastador. Existe um conflito fundamental dentro de cada pessoa entre o que ele chamou de sombra, aquela parte que rejeitamos, e nossa criança interior, nosso núcleo mais autêntico e vulnerável. Hoje vou revelar os 5 sinais específicos que mostram quando essa guerra interna está te mantendo preso. Sinais que Jung descobriu através da análise de milhares de casos. Usando o framework da psicologia analítica, você vai descobrir exatamente como identificar essa batalha e transformar seu maior inimigo interno em seu aliado mais poderoso. Jung disse: a sombra é um aspecto inconsciente da personalidade que o ego consciente não reconhece. Esse conflito não é apenas teoria, é uma guerra real que acontece na sua mente todos os dias, criando mecanismos de defesa que se transformam em prisões invisíveis. Pesquisas atuais sobre comportamentos repetitivos inconscientes mostram que esses mecanismos se transformam em padrões que nos mantêm presos, circulando nas mesmas situações, relacionamentos e problemas, sem nunca conseguir sair do lugar. Mas aqui está o que é realmente perturbador e que vai mudar completamente como você vê seus próprios padrões. Essa guerra não começou por acaso. Deixe-me mostrar exatamente como sua mente foi programada para lutar contra si mesma, começando pela origem dessa batalha. Agora você deve estar se perguntando: como essa guerra invisível começou? A resposta está mais profunda do que a maioria percebe, e entendê-la é a chave para acabar com ela de uma vez por todas. Para entender por que esta guerra é tão devastadora, precisamos rastrear até onde tudo começou. As raízes deste conflito interno remontam aos seus primeiros anos, quando você aprendeu rapidamente quais partes de você recebiam amor, aceitação e aprovação. Essas partes se tornaram sua persona, a máscara que você usa para o mundo. Mas aqui está a verdade devastadora que Jung revelou. As partes de você que receberam amor se tornaram sua persona. As partes que não receberam se tornaram sua prisão. Pense nisso por um momento. Se você era uma criança sensível, mas aprendeu que sensibilidade era fraqueza, sua sensibilidade foi para a sombra. Se você era naturalmente assertivo, mas aprendeu que isso incomodava os adultos, sua assertividade foi banida. Sua criança interior guarda todas essas partes autênticas rejeitadas, enquanto sua sombra as mantém escondidas, criando um campo de batalha interno. Pause por um momento. Coloque a mão no peito e pense: que parte de você foi rejeitada quando criança? Que característica sua aprendeu a esconder? Guarde essa resposta. Ela será importante para entender os 5 sinais. Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu dividido, como se houvesse 2 pessoas dentro de você? Uma que quer agradar e ser aceita, e outra que guarda seus verdadeiros sentimentos. Essa sensação de divisão não é imaginação, é evidência real dessa guerra interna que Jung descobriu. A conexão com o trauma de desenvolvimento mostra que quando certas características são consistentemente rejeitadas durante nossa formação, não apenas as reprimimos, criamos uma divisão ativa entre quem somos permitidos ser e quem realmente somos. A psicologia informada por trauma moderna confirma que essa divisão pode ser a raiz de muitos padrões destrutivos na vida adulta. Imagine esse campo de batalha interno onde 2 forças lutam constantemente.
De um lado, sua criança interior, desesperadamente querendo ser vista, aceita e amada em sua totalidade. Do outro lado, sua sombra guardando ferozmente todos os aspectos de você que foram julgados como inaceitáveis. Essa guerra invisível drena sua energia, sabota seus relacionamentos e mantém você preso em ciclos que não consegue quebrar. Agora que você entende este campo de batalha invisível, deixe-me mostrar exatamente como reconhecer quando você está preso nele. Estes 5 sinais são como migalhas de pão psicológicas que te levam diretamente à sua própria prisão. O que estou prestes a mostrar fará você ver seus próprios padrões sob uma luz completamente nova. Estes não são apenas comportamentos, são tentativas desesperadas da sua psique de chamar sua atenção. O primeiro sinal são os comportamentos repetitivos que você não consegue explicar. Você se encontra fazendo as mesmas escolhas destrutivas repetidamente, mesmo sabendo que não funcionam. Escolhe o mesmo tipo de parceiro tóxico, aceita trabalhos que te drenam ou reage de forma exagerada a situações específicas. Por exemplo, Marina sempre escolhia homens emocionalmente indisponíveis. Mesmo sabendo que sofria, voltava ao mesmo padrão. Era sua criança interior tentando curar feridas antigas através das mesmas escolhas destrutivas, como tentar consertar uma torneira quebrada usando sempre a mesma ferramenta que não funciona. Isso acontece porque sua criança interior está tentando resolver feridas não curadas, enquanto sua sombra sabota tentativas de mudança real. Mas comportamentos repetitivos são apenas a superfície. Há algo ainda mais revelador acontecendo, e você provavelmente está fazendo isso agora mesmo sem perceber. O segundo sinal é a projeção constante. Você se irrita intensamente com características específicas nas outras pessoas. Aquela pessoa egoísta, aquele colega controlador, aquele familiar dramático. Jung disse que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a compreender a nós mesmos. O que mais te incomoda nos outros é exatamente o que sua sombra está guardando sobre você. Espere, antes de revelar o terceiro sinal, pergunte-se: quantas vezes esta semana você teve uma dessas reações explosivas? A resposta pode te chocar. O terceiro sinal são os gatilhos emocionais desproporcionais. Uma crítica menor te destrói por dias. Uma rejeição pequena te paralisa. Um comentário casual te deixa furioso. Esses gatilhos não são sobre o presente, são sua criança interior reagindo a feridas antigas, enquanto sua sombra tenta protegê-la com raiva, isolamento ou comportamentos destrutivos. Essas explosões emocionais são sua criança interior gritando para ser ouvida. Mas aqui está o que é ainda mais devastador. Mesmo quando você não está sendo gatilhado, algo profundo está faltando. O quarto sinal é a sensação de estar vivendo uma vida que não é sua. Você alcançou coisas que deveria te deixar feliz, mas sente um vazio constante. Tem sucesso, mas não se sente realizado. Conquistou o que queria, mas algo está sempre faltando. Pense na sua última grande conquista. Você comemorou ou imediatamente pensou: é só isso? Coloque sua mão no peito. O que esse sentimento te diz? Isso acontece porque você construiu uma vida baseada na sua persona, na máscara que aprendeu a usar, não na sua essência autêntica. O quinto sinal são os bloqueios criativos e de expressão. Você sente que tem algo importante para oferecer ao mundo, mas não consegue acessar. Suas ideias ficam presas,
Sua criatividade se seca. Você sabe que existe potencial não explorado dentro de você, mas parece estar bloqueado por uma força invisível. Esse bloqueio é sua sombra protegendo as partes de você que foram feridas quando tentaram se expressar no passado. Mas aqui está a reviravolta que muda tudo. E se eu te dissesse que sua maior fraqueza é, na verdade, seu superpoder escondido esperando para ser liberado? Aqui está algo que vai mudar completamente como você vê seus defeitos. Imagine descobrir que sua maior fraqueza é, na verdade, sua força mais poderosa disfarçada. Coloque a mão no seu peito agora e pense: qual característica sua você mais odeia? Guarde essa resposta. Carl Jung descobriu que a sombra não contém apenas aspectos negativos. A sombra também guarda nossos maiores potenciais não desenvolvidos, nossa criatividade reprimida, nossa força não expressa. Sua maior força pode estar escondida exatamente naquilo que você mais odeia sobre si mesmo. Pense nisso. Se você cresceu sendo chamado de sensível demais, sua sensibilidade pode estar na sombra. Mas essa mesma sensibilidade pode ser sua capacidade de empatia profunda, sua intuição aguçada, seu dom para entender as pessoas. Se você foi criticado por ser teimoso, sua teimosia pode estar guardando sua capacidade de determinação, persistência e liderança. Conheci um executivo que odiava sua sensibilidade excessiva, até descobrir que era exatamente essa sensibilidade que o tornava um líder excepcional. Sua capacidade de ler emoções dos funcionários se transformou em seu maior ativo. O que ele mais rejeitava guardava seu superpoder. Agora, aqui está algo que pode te salvar de cometer um erro perigoso que milhões estão fazendo agora mesmo. Sua sombra não é seu inimigo, é seu baú de tesouros escondido. Mas antes de se apressar para abri-lo, há algo crítico que você precisa saber que pode te salvar de um erro perigoso. Preciso te contar sobre Carlos, um cliente que tentou fazer shadow work sozinho depois de assistir vídeos no TikTok. Ele me ligou às 3 da manhã, em pânico, dizendo que algo terrível tinha despertado dentro dele. Havia aberto feridas que não sabia como fechar. Isso me leva a um aviso crucial. Fazer shadow work sozinho é como tentar fazer cirurgia em você mesmo. Esses vídeos de 60 segundos prometem cura instantânea, mas trabalhar com a sombra requer orientação profissional. Sem o preparo adequado, você pode se retraumatizar, desestabilizar defesas necessárias ou abrir feridas que não têm recursos para curar. Jung sempre enfatizou que o trabalho com a sombra deve ser feito gradualmente, com apoio adequado e com compreensão profunda dos mecanismos psicológicos envolvidos. A sombra existe por uma razão. Ela te protegeu quando você não tinha outros recursos. Desmantelá-la sem cuidado pode causar mais dano que cura, mas não se preocupe. Há um jeito seguro de fazer esse trabalho, e é mais poderoso que qualquer coisa que você viu nas redes sociais. Então, se soluções rápidas são perigosas e ignorar o problema te mantém preso, qual é o verdadeiro caminho para frente? Isso nos leva à descoberta mais poderosa de Jung, uma que muda tudo. Isso nos leva à verdadeira solução, a integração. Jung disse que integração não é apenas cura, é desbloquear superpoderes que você não sabia que tinha. Quando você para de lutar contra sua sombra e começa a integrá-la conscientemente, algo poderoso acontece. A integração significa reconhecer que todas as partes de você, até aquelas que foram rejeitadas, têm valor e propósito. Sua sensibilidade excessiva pode se tornar sua capacidade de conexão profunda.
Sua raiva inadequada pode se tornar sua força para estabelecer limites saudáveis. Seu egoísmo pode se tornar seu autocuidado necessário. Vamos fazer isso agora mesmo. Pense naquela característica que você guardou no início, aquela que mais odeia em si. Agora pergunte, como essa fraqueza poderia ser, na verdade, uma força disfarçada? Sua impaciência pode ser determinação. Sua sensibilidade pode ser intuição. Sua teimosia pode ser persistência. Imagine por um momento, ao invés de desperdiçar 70% da sua energia lutando contra partes de você mesmo, essa energia fica livre para criar, amar e se realizar. É como se você descobrisse que estava dirigindo com o freio de mão puxado durante toda a sua vida. Quando você integra sua sombra com sua criança interior sob a orientação de um profissional qualificado, você para de desperdiçar energia lutando contra si mesmo. Toda essa energia que estava sendo usada na guerra interna fica disponível para criação, relacionamentos autênticos e realização real. A pessoa integrada não é perfeita, é completa. Ela conhece suas partes escuras e sabe como usá-las construtivamente. Ela honra sua criança interior sem ser controlada por ela. Ela tem acesso a toda a sua gama de recursos internos porque parou de banir partes de si mesma. Pense em pessoas como Oprah Winfrey, que abertamente fala sobre integrar suas partes sombrias, ou Carl Jung mesmo, que passou anos explorando seus próprios aspectos rejeitados. Eles irradiam autenticidade porque abraçaram toda a sua humanidade, luz e sombra juntas. Imagine acordar amanhã e, ao invés daquela exaustão familiar de lutar contra si mesmo, você se sente completo, inteiro, como se finalmente tivesse acesso a todo o seu poder. Você pode sentir este poder autêntico quando encontra pessoas verdadeiramente integradas. A pergunta é, como se tornar uma delas? O caminho existe, mas requer dar o primeiro passo certo. Você agora possui exatamente o que prometi no início: a capacidade de reconhecer quando sua guerra interna está sabotando sua felicidade. Estes não são mais apenas sintomas, são seu mapa para a liberdade. Você tem a visão de raio-x psicológico para ver o que antes era invisível. Agora você tem os 5 sinais específicos de aviso que a pesquisa da psicologia analítica revelou. Os comportamentos repetitivos, a projeção constante, os gatilhos desproporcionais, viver uma vida inautêntica e os bloqueios criativos. Você pode reconhecer quando sua sombra e criança interior estão em guerra, te mantendo preso em ciclos que drenam sua energia e sabotam seu potencial. Agora mesmo, escreva qual dos 5 sinais ressoa mais com você. Este é seu primeiro passo em direção à integração. Nos comentários abaixo, compartilhe apenas uma palavra que descreve como essa descoberta te faz sentir. Esse ato de reconhecimento inicia sua jornada de shadow work. Coloque sua mão no peito agora. Consegue sentir? Isso não é apenas seu batimento cardíaco, é seu eu autêntico, cansado de lutar uma guerra interna. Sua sombra e criança interior estiveram batalhando pela sua atenção. Hoje, você aprendeu a escutar. Sua guerra interna não precisa ser permanente. Você pode fazer as pazes consigo mesmo. Pode integrar todas as partes de quem você é. Pode parar de desperdiçar energia lutando contra si mesmo e começar a usar essa energia para criar a vida que realmente quer. Sua criança interior quer ser vista. Sua sombra quer ser compreendida. E você, a pessoa completa que emerge dessa integração, tem um poder autêntico esperando para ser descoberto. A guerra pode acabar. A paz é possível.
E no meu próximo vídeo, vou revelar o protocolo secreto de integração em 3 passos de Jung, que transforma sua maior fraqueza em seu superpoder, incluindo o aspecto da sombra que, quando integrado corretamente, desbloqueia o gênio criativo em apenas 21 dias. Ative o sino das notificações porque esse protocolo ajudou mais de 1000 clientes a parar de desperdiçar energia lutando contra si mesmos. Ative o sino das notificações porque esse protocolo ajudou mais de 1000 clientes a parar de desperdiçar energia lutando contra si mesmos.